RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, boa tarde. Está começando o RBV Agro, a nossa conversa de todos os sábados com as notícias do meio rural. As informações para o homem do campo e que interessam também a quem mora na cidade. Na comunicação de Murilo Roso e Priscila Polon. Priscila, hoje, dia 7 de novembro, é o dia do radialista. Vale lembrar que o nosso programa é transmitido por 5 emissoras de rádio aqui na região meio-oeste de Santa Catarina. Isso mesmo, e você acompanha o RBV Agro também na internet, através do YouTube e Facebook. Além do dia do radialista hoje, vamos registrar mais 2 datas. Ontem, 6 de novembro, foi lembrado o dia do riso e amanhã, dia 8, é o dia do perdão. 2 atitudes que devemos praticar mais, todos os dias: sorrir e perdoar. Faz bem para nós mesmos e para quem convive com a gente. Destaque do RBV Agro. O programa de hoje tem os seguintes destaques. Estiagem faz agricultores intensificarem pedidos de abertura e abastecimento de poços. Padre convoca a comunidade e reza novena para pedir chuva. Produtor de mel relata perdas com a chuva de granizo que caiu nesta semana em alguns municípios da região. Ladrão arrependido devolve cavalos furtados em Capinzal. E o RBV Agro foi conhecer um frigorífico de carne de coelho aqui na região. Tem ainda uma receita deliciosa de empadão. RBV Agro. E Santa Catarina segue com problemas devido à estiagem. Algumas regiões estão tendo falta de água até mesmo para abastecimento, para consumo humano. Na agricultura nem se fala. Os prejuízos já estão sendo sentidos pelo produtor rural em várias atividades, como leite, hortaliças, etc. Em Capinzal, a Secretaria de Agricultura do município recebe diariamente inúmeros pedidos de abertura e abastecimento de poços. Mais detalhes na reportagem de Diego Ricardo. A estiagem que assola Santa Catarina teve início em junho de 2019 e já se mostra a mais severa desde 2005. Em Capinzal, a Secretaria de Agricultura está auxiliando famílias do interior do município na abertura e limpeza de bebedouros e no fornecimento de água. De acordo com o secretário Leymar Bernardi, mais de 80 propriedades já foram atendidas e a demanda continua crescendo. Desde o ano passado, a gente já vem com esse problema de falta de chuva. E vem se prolongando e agora se agravou ainda mais, né? Então nós temos o nosso decreto, está em vigor ainda, já temos providenciando toda a papelada para renovar o decreto referente à estiagem. E hoje nós temos praticamente trabalhando específico na limpeza, abertura, limpeza de bebedouros e fornecimento de água para sedentação animal, né? A gente atendeu mais de 70, 80 produtores na limpeza e abertura, né? E fornecimento de água. Nós já temos mais 25 produtores que a gente já atendeu e está na fila. A gente não está conseguindo vencer. Segundo o Leymar, além dos auxílios para criações e lavoura, a Secretaria, juntamente com a Defesa Civil, está abastecendo 6 famílias com água para o consumo próprio. Nós temos 5 produtores que nós temos fornecendo água a cada 2 dias, 3 dias, para animais, né? E nós temos também o problema nas lavouras, né? Os nossos produtores que plantaram do cedo praticamente perdeu tudo, né? Teve produtores que plantou pasto também para alimentação, principalmente o produtor de leite não germinou e o que germinou morreu. Então está se acabando as reservas de alimento nas propriedades, então a situação está crítica, né? E temos também, junto com o pessoal da Defesa Civil, nós temos 6 famílias no interior aí que está sendo levado água para consumo humano. O secretário afirma que as perspectivas não são tão favoráveis e pede a compreensão da população no consumo de água. Então, a gente pede tanto para a população em geral, produtor, que não desperdice água, né? Porque a situação, pelas previsões, ainda vai ficar crítica ainda para frente. De Capinzal para o RBV Notícias, repórter Diego Ricardo. RBV Agro. Bom, a estiagem foi assunto de uma viagem a Brasília da governadora Daniela Rainer. Ela foi em busca do apoio do governo federal. E também aqui no estado foi instalado um gabinete de crise. Na quinta-feira dessa semana aconteceu uma reunião para debater ações para minimizar os impactos da estiagem. Vamos ouvir o secretário de Estado da Agricultura, Ricardo de Gouveia, que faz uma avaliação do encontro.
Olha, eu acho que a reunião é excelente, né? Porque você tem a participação do setor produtivo, que traz, na verdade, a realidade, traz os fatos, né? Isso faz com que a gente também se adapte e faça o plano nosso de trabalho muito mais objetivo. Então, isso, os resultados vão ser melhores, né? Agora, nós já tínhamos algumas ações tomadas, eu acho que o que acrescenta hoje é a gente acelerar um pouco a questão das outorgas aí para que efetivamente o pessoal possa perfurar poço, uma vez que nós já temos rios que estão se tornando no máximo um riachozinho lá com dificuldade de captação. Temos também um pedido muito importante, né, para as pequenas propriedades de economia estritamente familiar, né, pequenos mesmo, né, que já é uma questão quase de subsistência, né? Então também temos que olhar para isso, né? E os nossos programas, a nossa política de agricultura, ela atinge uma faixa de produtores. Talvez a gente vai ter que dar uma discutida e dar uma ampliada nessa faixa, principalmente nesse momento de emergência, né? E a governadora solicita, né, que a gente mantenha esse grupo, um grupo trabalhando pelos próximos, permanente, um grupo de um programa exatamente para pensar de médio e longo prazo, né, porque está se mostrando que historicamente Santa Catarina começa a enfrentar algumas dificuldades. A governadora Daniela Rainer reforçou que o estado vai agir para dar atendimento emergencial para os agricultores afetados pela estiagem. Eu saio muito satisfeita, muito contente por ter sido atendida quando eu chamei o setor para esse grupo de trabalho, para realmente ouvi-los, entender melhor o que está acontecendo lá na ponta, entender as dores do setor, né, aprofundar esse conhecimento que o Estado já tem e realmente ouvi-los, encontrarmos soluções conjuntas e chamá-los para o processo para que realmente tragam a sua experiência, tragam a sua história, que todos são pessoas que têm realmente um notório saber na agricultura e essa crise hídrica que estamos enfrentando agora. E realmente a intenção é buscar soluções em conjunto, o melhor para o nosso estado, e a gente tem pouco tempo, né? Então a minha intenção é realmente encontrar, fazer uma tempestade de ideias, encontrar as melhores soluções e correr atrás do que for necessário para efetivar as medidas necessárias, tanto emergenciais ou a curto prazo, a longo prazo, e criar um programa eficiente realmente que a gente consiga fazer essa prevenção, fazer esse cuidado e atender o nosso estado com as crises hídricas que realmente fogem do nosso controle e a gente precisa ter ações pontuais e muito eficientes para minimizar essa dificuldade. Exatamente, eu já os convidei para que a gente realmente tenha um grupo de trabalho permanente. A gente tem vários exemplos na sociedade de Santa Catarina de pessoas que se reúnem para ajudar a sua localidade, seja a sua cidade, o seu setor. E a ideia é realmente poder ouvi-los nesse momento e eu pedi que abraçassem Santa Catarina comigo para que a gente consiga ter medidas efetivas, rápidas, né, porque é uma questão de emergencial para o nosso estado e realmente é trabalharmos juntos e acharmos as melhores soluções para o nosso estado. O presidente da FETAESC, José Walter Dresch, também falou após a reunião. A FETAESC sai daqui satisfeita com o resultado da reunião, porque nós tínhamos encaminhado vários pleitos, e sempre atendidos pela Secretaria da Agricultura na pessoa do secretário Ricardo. E hoje, com a presença da governadora, nós vimos se concretizar aquilo que nós pedimos já de longa data, a desburocratização de algumas ações que envolvem de forma direta o produtor rural ou o agricultor. Então, eu acho que é de extrema importância que reuniões como essa acontecem com frequência, até porque é uma oportunidade. Talvez os governantes pecam quando eles deixam o setor que representa o setor produtivo, as organizações que representam o setor produtivo de fora das discussões. Então, saímos daqui satisfeitos com os encaminhamentos dados aqui. Em Caçador, comunidade se apega na fé e realiza novena para pedir chuva. Mais detalhes com Angélica Alves. Para conter o período de estiagem que atinge a região, a comunidade está se apegando na fé. Na última quinta-feira, membros da Igreja Católica iniciaram uma novena na Gruta do Castelhano, em Caçador. O pedido é que a chuva permaneça e traga alento aos produtores rurais da região. O padre Valdir do Nascimento, da paróquia Cristo Redentor, nos conta como o movimento de fé acontece. Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos convidando as pessoas também para ir
Vamos cedinho, a gente reza o terço, escuta a palavra de Deus e tem uma oração muito propícia para pedir chuvas. E nós precisamos mexer com as nuvens do céu, com a nossa fé, com a nossa oração. Os agricultores estão preocupados, suas reservas estão secas, as plantações estão morrendo e nós precisamos salvar a nossa agricultura aqui de Caçador e região. Por isso convidamos a todos, vamos rezar, fazer a novena para pedir chuvas. Santa Catarina se encontra em situação de estiagem desde junho de 2019. Na última semana, o governo do estado montou um gabinete de crise para criar medidas de redução dos impactos da seca no meio rural e urbano. Mas até lá, nos resta rezar para que a situação melhore. Porque afinal, se a fé move montanhas, ela pode mover as nuvens também, né? Para o RBV Notícias, Angélica Alves. Na região oeste e meio-oeste de Santa Catarina, a avicultura e a suinocultura são as principais atividades quando o assunto é carne de corte. Porém, existem outras opções neste mercado. No interior do município de Ouro, a reportagem do Agro foi conhecer uma criação e abatedouro de coelhos. Confira na reportagem de Diego Ricardo e Alexson Luiz. Você já comeu carne de coelho? E se eu te contar que além de ser pobre em calorias, ela possui minerais que fortalecem o coração, vitaminas que fornecem energia e ainda é repleta de proteínas. O que para alguns pode ser um fato inusitado, para o produtor da comunidade de Leãozinho Ouro, Felipe Tonini, essa iguaria se mostrou uma boa fonte de renda. Basicamente eu tenho o coelho para corte, né? Eu estou trabalhando como agente frigorífico de aves e coelhos. Eu vi uma oportunidade de lucrar com a criação de coelho, né? Daí eu tive um incentivo, né? Faz 2 anos mais ou menos eu comecei a criar para comércio. Tive um incentivo da minha esposa, da minha família aí, da IPAG também, né? Nessa criação. E aí eu tô com uma linha também agora para pet, né? Que é os mini, né? E aí é uma atividade diferente, né? Aí tem uns pequenininhos. Como é que é a alimentação deles? A alimentação é basicamente de ração e eu dou feno para eles, né? De acordo com o produtor, os animais estão prontos para o abate após 100 dias do seu nascimento. Felipe revela ainda que não é só a carne que é comercializada. Varia de 100 até 100 dias, 110 dias aí para atingir uma média de 3 kg, né? E daí é o ideal para o abate. E dando 3 kg aí ele vai te dar 1,6 kg, 1,5 kg de carne. Esse é um peso ideal, né? Porque eu trabalho para o abate, assim. Além da carne, a gente consegue trabalhar com a pele deles, a venda da pele, né? Agora até estou tendo uma parceria aí com até as orelhas dos animais, nós estamos mandando para Curitiba para alimentação, para pet, ração para cachorros, essas coisas. Para estar apto a realizar este comércio, o produtor segue uma série de exigências diariamente. Os animais chegam aqui então com abate, né? Com notas, daí tem o inspetor que vem aqui acompanhar, né? Responsável pela fiscalização, ele é credenciado pela SIDASC. Ela vem aqui, analisa os animais vivos e aí a gente libera o abate. Aí a gente pendura eles aqui, é uma coisa simples, né? Nós trabalhamos em 4 pessoas aqui no abate, eu, o pai, a minha mãe e a minha irmã. Então nós abatemos eles aqui, tiramos a pele aqui, aí tiramos eles, lavamos eles, aí passa para a área limpa, que é agora essa janela vai para a área limpa, então é que é feita a evisceração dos animais. Então é feita a evisceração, aí vai para a câmara fria, para o congelamento e logo após então a gente corta eles e embala, né? Daí embala e já rotula para a gente poder entregar. Segundo Felipe, mensalmente são abatidos cerca de 150 animais. E a tendência é que este número aumente, já que novas parcerias estão surgindo, expandindo ainda mais o seu negócio. Olha, a comercialização é boa, tá uma procura grande no mercado, por ser uma carne de baixo teor de gordura, né, e bastante proteína. Podemos dizer assim que é uma carne fitness, né. Então o comércio hoje é bastante, até estou fechando parceria já com pessoas até lá de Florianópolis, que eles estão vindo abater os animais aqui. A gente abate aqui para ele, no caso, presta o serviço e ele entrega lá no litoral, né. É uma parceria também que a gente achou fazer bem, como a gente tem inspeção estadual, né, o CIE, é uma forma de abrir portas para o comércio, né.
Mas eu entrego bastante aqui também na região, em mercados, restaurantes. E a procura, graças a Deus, é boa, né? É bem rentável. Com informações ao RBV Notícias, repórter Diego Ricardo. Lembrando que você pode ver todas as nossas reportagens em vídeo. Acesse o YouTube ou Facebook e procure por RBV Notícias. Anota também o WhatsApp do nosso programa, o 99129-4258. Manda sugestões de assuntos que você quer ver e ouvir aqui no Agro. Vamos agora a um intervalo e na volta você confere as participações dos ouvintes e internautas do RBV Agro. Tem ainda, ladrão arrependido devolve cavalos furtados em Capinzal. Produtor de mel relata prejuízos com a chuva de granizo que caiu nesta semana em alguns municípios da região. E uma receita de empadão, fique ligado. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta com o RBV Agro. Obrigada pela audiência em toda a região meio-oeste de Santa Catarina. Recados dos ouvintes e dos internautas. A Solange Pereira Duarte Faquim, da linha Baroncelo em Videira, nos mandou uma foto de um pé de pitanga. Um abraço, Solange. Que delícia! Agora é época mesmo de pitanga. A Helenice Ângela Frigeri, de Pinheiro Preto, enviou uma foto de um pé de maracujá doce. Apesar da falta de chuva, está cheio de frutos, segundo ela. Obrigada, Helenice. E o Caetano Fiorelli, da rua João Zardo, em Videira, compartilhou fotos do jardim da casa dele. Lindas fotos. Muito obrigado pela sua participação. E a Gabriela dos Santos, do bairro Martelo, em Caçador, manda fotos que ela descreveu como o jardim da vovó. Obrigado, Gabriela. Anota você também o número do nosso WhatsApp, o WhatsApp do RBV Agro, 99129-4258. Manda sugestões, fotos, áudios, vídeos, recados, ajude a fazer o nosso programa. RBV Agro. No primeiro bloco nós falamos da estiagem, mas nesta semana teve também chuva de granizo em várias cidades da região sul do Brasil. Teve chuva de pedra em Curitiba, no Paraná, em Machadinho, no Rio Grande do Sul, em Urubici, Itaiópolis, Caçador e Calmon, em Santa Catarina. No assentamento 4, interior de Calmon, o produtor Vilmar Cavales relatou perda de 95% na florada e prejuízo na produção de mel e pólen. Apesar de nós já registramos, nós estávamos numa piara aqui na divisa do assentamento de Calmon, né? Nós estávamos fazendo a colheita do mel. A quantidade de pedra que caiu aqui, ó, estragou a maioria, em torno de 95% da florada. Então a gente trabalha com pólen também, então uma estimativa aí de perca nessas colmeias onde passou a pedra é de umas 3 a 4 toneladas de mel, né? Que poderia sair agora em torno de 15, 20 dias, né? E no caso do pólen também, por modo que caiu tudo, a parte da florada caiu tudo, né? Então onde nós temos a carne de vaca que no caso ia abrir a florada, né? Despencou tudo, né? A carne de vaca que ele comentou é uma flor muito importante como alimento das abelhas e, consequentemente, para a produção de mel. E olha, Priscila, essa área no interior de Calmon sempre teve cobertura do antigranizo. Infelizmente, o governo do estado não assinou esse ano o convênio. E, mais uma vez, quem leva a pior na história é o produtor. Secretaria da Agricultura orienta produtores rurais para evitar a mortalidade de abelhas. A apicultura está presente em cerca de 17 mil estabelecimentos agropecuários e em 98% dos municípios de Santa Catarina.
A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural orienta os produtores sobre o uso correto de agrotóxicos para evitar a mortandade de abelhas. A prevenção é o caminho mais eficiente, como destaca Matheus Mazon Fraga, gestor da Divisão de Fiscalização de Insumos Agrícolas da SIDASC. Santa Catarina é um grande produtor de mel e as abelhas são fundamentais na polinização de culturas produzidas em nosso estado, como por exemplo a maçã. Infelizmente, tem sido recorrente casos de mortalidade de abelhas ocasionados por agrotóxicos. E normalmente esses casos estão relacionados ao mau uso desses produtos. Lembramos que a aquisição e o uso de produtos agrotóxicos só podem ser realizados de acordo com a receita agronômica, emitida por um profissional habilitado, sempre respeitando o que é preconizado em rótulo e bula. Cuidar das condições climáticas e da regulagem dos equipamentos é muito importante. Matheus Mazon Fraga orienta que apicultores e agricultores devem construir uma relação de troca de informações para evitar acidentes. Mais importante ainda é conhecer seu entorno e saber se dentro de um raio de até 5 km existem apiários e colmeias. Nesses casos, sempre quando forem utilizar produtos agrotóxicos, é importante comunicar aos apicultores para que esses tomem os cuidados necessários, além de seguir as orientações dispostas pelo profissional. Assim, evita-se acidentes e mortalidade de abelhas. Contudo, a SIDASC lembra e comunica que todos os acidentes em Santa Catarina são investigados e, quando comprovado o mau uso de produtos agrotóxicos e podendo-se apontar um responsável, medidas administrativas são tomadas. A apicultura está presente em cerca de 17 mil estabelecimentos agropecuários e em 98% dos municípios de Santa Catarina. Em 2019, aproximadamente 6 mil famílias rurais catarinenses tinham uma fonte de renda complementar na criação de abelhas sem ferrão. De Florianópolis, Leonardo Franzoni. No fim de semana passado, policiais ambientais das unidades de Canoinhas, Porto União e Caçador realizaram o início da Operação Piracema na divisa dos estados de Santa Catarina com o Paraná, nos municípios de Irineópolis e Canoinhas. Foram realizados patrulhamento aquático no Rio Iguaçu, sendo apreendidos aproximadamente 80 metros de redes e 15 boias. Foram abordadas diversas pessoas que receberam orientações sobre o início do período da Piracema na bacia do Rio Paraná, que vai de 1º de novembro até 28 de fevereiro de 2021. As operações acontecerão até o fim do período de defeso. Lembrando que na bacia do Rio Uruguai, a Piracema já iniciou em outubro. E tem diferentes regras para quem vai pescar na bacia do Rio Paraná e do Rio Uruguai. Por isso, informe-se antes sobre a legislação ou consulte a Polícia Ambiental do seu município. RBV Agro. Cavalos furtados são devolvidos ao dono em Capinzal. O ladrão teria se arrependido de levar os animais. As informações sobre essa história são do Alexson Luiz. Confira. A Polícia Militar de Capinzal foi acionada por volta das 9 horas da manhã da última segunda-feira para atender uma ocorrência de furto na rua Alaor Gramazo Pereira de Lima, loteamento João Evangelista Parisotto. No local, a vítima relatou que havia sido furtado uma égua de aproximadamente 20 anos e uma potranca de 2 meses. Ambas eram de cor marrom, com um detalhe branco na cabeça. Os animais encontravam-se ao lado e aos fundos do campo de futebol do bairro, sendo constatado um corte na cerca de arame farpado utilizado para subtrair os animais. Foi confeccionado o boletim de ocorrência e iniciado uma investigação. A égua e a potranca eram de estimação e os proprietários fizeram um apelo para a comunidade repassar informações que pudessem levar ao paradeiro dos animais. Para a alegria da família, durante a madrugada de ontem, o ladrão arrependido devolveu os animais no pasto. Seu Valdemar Pereira da Silva confirma a informação e revela que os animais voltaram mais magros, mas que já estão sendo tratados para retornarem ao peso normal. Viu, o negócio é o seguinte, ela foi roubada no domingo, e daí na segunda-feira, parece que eu registrei a queixa. Muito obrigado, viu, agora estão no pasto, estão comendo, só que eles voltaram um pouco mais magros, né, desses dias aí, eu acho que até sem comer, né, mas temos tratando agora os bichinhos, era nossa estimação, viu, era o que eu me entretia, viu. Tratar dos bichos. Muito obrigado por enquanto. Com informações de Capinzal para o RBV Notícias, falou o repórter Alexson Luiz. Para fechar o programa, Angélica Alves está chegando com uma receita de empadão. Massa no ponto, recheio molhadinho, bem temperado. Vai um empadão aí, Priscila? Ou se vai ainda mais nessa hora, né? Vou ficar atenta aqui na receita. Tudo bem, Angélica?
Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo. Vocês lembram do chefe Rafa Fragoso que fez torta salgada e suco com a gente? Então, hoje nós vamos na casa de um dos alunos dele, Lucas Deitos, de 16 anos, ou como ele prefere, o chefe Deitos. E a especialidade desse jovem chefe é o empadão. Eu sempre cozinhei, via receita e fazia. Eu até tenho, esse costume no meu Instagram. Às vezes eu vou fazer alguma coisa mais elaborada e eu posto receita, né? Eu postei a receita do empadão e um monte de gente respondeu. Daí eu sempre respondi, então por que você não faz? Geralmente, eu não sei cozinhar. Dá muito trabalho, eu prefiro comprar. Um monte de gente respondeu isso, que preferia comprar. Daí eu falei, interessante, vamos saber. Daí surgiu essa ideia, eu trocando ideia com a mãe, a gente pensou nisso. Daí a gente fez algumas perguntas no Insta, fez algumas enquetes e a maioria do pessoal respondeu empadão, que queria empadão. E assim surgiu. Uma iniciativa que com certeza está dando muito certo. Mas agora vamos para a receita da massa. 3 xícaras de trigo, não precisa de muito, não é muito trabalhoso nem de fazer a receita. 3 ovos, 3 colheres de margarina, 3 colheres de banha de porco. Tem gente que não gosta, mas eu sempre coloco um pouco de azeite e sal. Depois da massa pronta, ela vai para a geladeira para ganhar consistência. Se eu só pegar essa massa e tentar esticar ela vai ficar voltando, vai ficar muito ruim para trabalhar. Você não vai conseguir trabalhar com essa massa quente, entendeu? Tem que ser a massa bem gelada, que você pega a massa e ela tá gelada mesmo. Então, geralmente quando eu tô trabalhando com a massa, eu só pego uma bolinha, pego o que eu vou usar para fazer aquela parte e o resto eu deixo na geladeira, pra não ficar esquentando. Na hora de esticar a massa, o segredo é usar um plástico por baixo e por cima, para não grudar no rolo. Depois é só colocar muito recheio com frango desfiado. Mas lógico que o segredo do chefe tá no tempero de qualquer comida. Qualquer comida fica boa ou ruim pelo tempero. Para finalizar, basta fechar o empadão e pincelar gema de ovo por cima, para dar aquela douradinha. Cerca de 20 minutos no forno e tá pronto. Agora chegou a hora que eu mais gosto nesse quadro, que é a hora de experimentar a receita, né? Vamos lá. Nossa, delicioso! Olha, super recomendo. Parabéns, ótima receita. E aí, gostaram do Água na Boca? Essa foi a edição dessa semana, mas semana que vem tem mais. Para o RBV Notícias, Angélica Alves. Que delícia! O meu preferido é o empadão de frango, mas vou te falar, Priscila, o de palmito também não fica devendo. É verdade. Pessoal, fechamos aqui mais uma edição do RBV Agro. Bom fim de semana. Obrigado pela companhia mais uma vez, bom fim de semana e até sábado que vem. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.